ministrando, né? Isso foi cantado através dessa canção, que Deus nos fale, né, mesmo, né? Muitas vezes Ele fala, mas a gente não quer ouvir, não quer dar atenção, né, ao que Ele está falando, porque Deus sempre está falando, né, em nossas vidas, e a gente busca diante dele a direção. E nesse período que voltamos, né, o bispo já tem falado isso, nós temos visto que Deus está sempre trazendo a palavra de fé, uma palavra de confiança, né, uma palavra de olhar para Ele, né, olhar para Ele. E nesse percurso, esse tempo para cá, né, tem vindo palavras de olhar o que Deus já está fazendo, mesmo não conseguindo na sua totalidade enxergar às vezes, né, mas já olhar, né, como falamos semana passada, aquela visão não visão, né, o olhar de Elias, né, quando viu aquela pequena nuvem ali, ele já confiou que era a palavra de Deus que estava vindo sobre aquela seca, né, que estava acontecendo ali depois de 3 anos e, se não me engano, 6 meses, né, que foi decretado que não houvesse chuva, né, naquele local, né, mas tudo diante da vontade, da ação permissiva de Deus. E Deus veio e novamente usa Elias para que mudasse aquela situação, né? E nós temos visto, o bispo já leu hoje pela manhã, Isaías, Isaías 43, né? Deus está falando de que Ele faz o caminho, né, no deserto, deve olhar o que Ele está fazendo, deixar as coisas para trás, né? E olhar para aquilo que Ele está querendo e mostrando que vai fazer, né? A gente tem muito essa questão, isso é normal nosso, de sempre estar olhando para trás, questionando o que ficou, né, para trás, e às vezes esquecemos do que já está sendo feito, né, na nossa vida, e olhar para frente. Então essa é a palavra de Deus, já está dizendo o passado, né, passou, né, aprendemos com o passado, aprendemos com... O passado está lá para nos servir de modelo para a nossa vida. Tanto é que a Bíblia está aqui, as histórias, para servir de modelo para a nossa vida. O que é que Deus falou, o que é que Deus fez, como o povo agiu, como Deus agiu diante das situações, né, da confiança, da falta de fé, às vezes muita da fé, né, das atitudes que tiveram, como Deus agiu. Então, serve de modelo. Então, devemos olhar a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16, 17 vai dizer isso, que toda a Escritura ela é apta, né, para ensino, para a repreensão e para a correção. Então, ao abrir a palavra, muitas vezes ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, de olhar, como já estava aqui, né, ministrando na oração, nos corrigir como é que estamos, qual é o padrão de Deus, qual é o padrão de Deus para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja. Aí na palavra que nós vamos estar buscando essa correção, não é através de pessoas, né, de ministérios, se estiver dentro da direção de Deus, amém, mas o que vai trazer essa correção, como é que eu estou, como é que você está, é a palavra de Deus, né? Ela que vai nos guiar, ela serve para repreensão, correção, né, e para o ensino. Então é a palavra de Deus que devemos estar voltados nela. Por isso que tem sido falado, de voltar às bases, né? A gente está falando isso de manhã, de pessoas que até de ministérios grandes, nomes, e está aí, dizendo, ó, tem que tirar às vezes a religiosidade, né? Para que voltar à base, a confiança, porque às vezes se perde essa confiança. Por tanto tempo, às vezes a gente, né? A gente vai ver, está lá, as cartas das igrejas de Apocalipse. Nós temos lá os exemplos das igrejas que foram repreendidas, igrejas que já achavam que estavam bem, né? Que até deixaram até o próprio Jesus de fora, a igreja de Laodiceia, né? Onde vemos ali o Senhor dizendo, estou à porta, estou batendo, né? Se vocês abrirem, né? Veja como é esse nosso Deus. Então, e essas passagens que têm sido faladas é isso, onde Deus levou o povo cativo a Babilônia, né? Trazendo isso que tem sido falado, o que Deus tem falado, levou o cativo, mas por causa de uma desobediência.
desobediência, por causa de algo que eles fizeram. Né? E Deus não é um tirano, né? Não é um tirano, não é um carrasco que vai, tem prazer nisso, então, mas ele levou para a correção, e às vezes Deus nos leva também. Né? Às vezes leva a igreja, às vezes pode usar situações para revelar, né, como é que está. Né? Então é isso que Deus tem falado, e as palavras que Deus tem colocado, como semana passada, falando sobre confiança, sobre fé, e até momento para nós mesmos, como igreja, porque ainda estamos iniciando algo que, como é que vai ser, né? Depois de tudo que aconteceu, e também individual, que Deus quer com cada um individual. Que Deus tem a palavra coletivamente para a igreja, e individualmente Ele tem uma palavra para cada um de nós. Aleluia. Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer renovar nossas vidas, Ele quer fortalecer, né? E nós lemos lá semana passada, eu quero ler mais uma vez o texto base nessa manhã, o Salmo 40, que nós lemos domingo passado, e eu quero depois levar a você a outra passagem que Deus colocou no coração, mas eu queria iniciar com esse Salmo 40, e muito forte que o salmista, ele falou aqui, ele expressou, né? Porque às vezes a gente só fica naquela parte ali que esperei com paciência, né? Mas ele traz palavras maravilhosas ali, palavras edificantes, palavras do que ele viveu, né? Melhor coisa é você ter a palavra experiência daquilo que a pessoa viveu, né? Não é isso, Cláudio? Você viveu, você fala com convicção porque viveu aquilo. Quem não viveu, ele pode até dizer, mas quando você vive situações, você traz uma palavra e diz, olha, eu posso te dizer isso, que confia. Né? Glória. E Deus age, Deus faz. Aleluia. Deus socorre quando precisa ser, né, do socorro. E Ele vai dizer isso aqui. Ele diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Né? Alguns dizem, coloquei toda a minha confiança. Esperei com paciência. Né? Outra tradução fala, esperei com paciência no Senhor. Ele traz essa conotação até maior, no sentido de dizer, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu quero tomar de base nessa manhã para trazer aquilo que Deus colocou no coração através da passagem. Nós vamos ministrar aqui essa passagem, esse verso 4, que ele diz, como é feliz, né? O homem ou a mulher, no questão do homem que está falando aqui, né? Questão simplesmente da questão masculina, né? Mas está falando, dizendo como é feliz, podemos dizer, como é feliz aquele que coloca no Senhor a sua confiança. Ele já coloca isso, porque Deus é aquele que muda. E é uma passagem bíblica, meus irmãos, que eu estava colocando diante de Deus que falar nessa manhã, e vemos que Deus é aquele que ele muda as situações. Se eu abrir aqui, com certeza cada um pode ter testemunhos, aqui tem, dizer, olha, eu confiei em Deus, eu coloquei minha confiança nele. Às vezes Deus não vai, não é que ele não vai agir, às vezes ele vai agir, mas muitas vezes não vai ser da maneira que nós queremos que ele age. Né? Você lembra lá de Marta e Maria, quando manda chamar Jesus, olha, Lázaro está enfermo, e ela queria que Jesus viesse naquele momento. Jesus não desprezou a situação. Ele não desprezou a situação, mas não era o momento de agir. E é isso que nós devemos também entender. Talvez o Senhor não está desprezando a nossa situação, não está desprezando a situação dos seus filhos,
a situação que está acontecendo. Como o salmista falou, eu esperei com paciência. Então houve um tempo de espera. Houve um tempo de espera. Mas ele disse, essa espera eu esperei como? Com fé, com confiança, com paciência. Eu não fiquei, Com certeza, vou ilustrar muitas coisas aqui. Esperar já é tão chato, Você vai lá para a fila, pagou, quando você não tem mais paciência. Fica, nossa, como está, Às vezes vai acessar a internet, deu uma bolinha, fica ali girando, você já não tem paciência, fica agoniado, manda mensagem, se a pessoa não responde logo, não tem nem paciência. Poxa, nem respondeu, leu e nem respondeu. Eita, Tá ali azulzinho, Glória a Deus. Nem tem paciência. E às vezes queremos agir dessa maneira com Deus. Deus tem o seu tempo. E quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, havia uma situação muito séria acontecendo ali. Mas Jesus não desprezou a situação. Ele amava Lázaro. Mas só que ainda não estava no tempo. Ele nos ama, querido. Mas muitas vezes ainda é o tempo de Deus agir. Ainda não é o tempo dele vir e mudar a situação, transformar. Mas quando é o tempo, ele vem e nada Glória impede. a Deus. Ele vem e faz. Aleluia. É isso que Deus colocou no coração quando estava meditando sobre esta passagem, que está lá em Marcos, capítulo 5. E eu quero que você abra aí, Marcos 5. Uma palavra de fé, uma palavra de confiança em Deus, que Deus colocou para falarmos nessa manhã com a amada igreja. Amém. Com você que está em casa, que não pode estar aqui conosco, saiba de Deus também. Marcos capítulo 5 é uma passagem muito conhecida, Muitas ilustrações, precisam ser muitas palavras. Nós vamos examinar mais uma vez essa passagem, que está em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que diz que o título que se coloca, fala aqui do poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Já fala do poder de Jesus. Então diz que tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então já o texto inicia, Marcos inicia dizendo, tendo Jesus voltado de ano. Jesus já tinha ido a um local, aos Gerazenos, Então lá já havia um homem que estava sem esperança, onde o inimigo ali, só para que você entenda esse texto, onde Jesus estava onde, Se você voltar um pouco no capítulo 5 inicial, você vai ver, do endemoniado, Jesus vai lá, curou, mudou a situação daquele homem, Um homem sem esperança, era atormentado constantemente, mas vemos que Jesus foi lá e mudou aquela situação, o libertou daquele sofrimento, como o salmista disse, ele veio e me libertou de um sofrimento. Eu esperei porque havia um sofrimento, ele me libertou desse sofrimento. E vemos aqui esse homem sendo liberto. E vemos esse capítulo 5, três pessoas, vamos assim dizer, três situações sendo mudadas. Nós não vamos ler nessa parte do Gadareno, mas Jesus muda a situação daquele homem. E o capítulo 5 mostra isso. Jesus mudando situações. O poder de Deus vindo e transformando, trazendo fé e esperança àquele que não tinha mais esperança. E eu creio que quando nós nos reunimos, as palavras vêm, a direção de Deus vem para nos renovar, para nos animar. Não é para, como falamos semana passada, nos dar uma palavra positivista, uma palavra que vai sair daqui animado, suado. Não, mas é uma palavra que tem que brotar no nosso coração. Porque quando momentos difíceis, situações vierem, nós vamos confiar nesse Glória Deus. a Deus, aleluia. É isso que Deus tem nos falado. Ele diz que Jesus, voltando de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar. Aí diz, no verso 22, diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Então é interessante que ele diz, então chegou ali alguém. Já havia várias pessoas ali. Já havia multidões. Mas algo especial
veio acontecer naquele momento. E chegou ali então Glória a Jairo, Deus, aleluia. o chefe da sinagoga, e ele chega a Jesus e não vai a Jesus de qualquer jeito. Ele vai a Jesus se prostrando, ele se humilha, ele mesmo diante da situação que ele era, um chefe da sinagoga, por isso que o texto deixa claro isso. Mas ele diz que ele vai e se prostra diante do Senhor. Então havia algo que esse homem estava pedindo também, o quê? Socorro. Como nós falamos no salmista, o salmista estava pedindo socorro, eu esperei nele, porque algo queria que ele mudasse. E nós vimos que esse homem tinha também uma situação, um sofrimento que estava acontecendo dentro da sua casa. E ele vai até Jesus e conta a Jesus, ele diz, olha, minha filha, né, no verso 23, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está, o quê? Morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Glória a Deus. E viva. Jesus foi com ele. Então ele chega para Jesus e conta a situação. A esperança dele era que Jesus mudasse aquela situação. A esperança dele estava em Jesus. Aleluia. Quem sabe esse homem, como pai, buscou, né, podemos conjecturar, mudar aquela situação, não conseguiu resolver, e foi aquele que ele tinha a única esperança que mudasse aquela situação. E ele foi a Jesus. E o bicho estava falando de manhã, sempre que o senhor estava falando aquilo, que o bicho estava dizendo, do pastor, né, que alguém pediu ajuda a ele para se libertar de um sofrimento. Eu quero sair das ruas, eu quero. E ele chegou ali e não deu aquele socorro àquela pessoa. De imediato, aquela pessoa foi e morreu. E ele se sentiu culpado por aquilo. Mas vemos que havia uma situação aqui, Jesus age diferente. Alguém foi pedir socorro a ele. E ele, de imediato, ele foi e disse, eu vou com você. Glória. Eu vou com você. Então nós entendemos isso, que o Senhor, ele estabelece, sabe, o tempo de agir em cada situação, querido. Como com Marta e Lázaro, ele disse, não é agora que vamos. E foi depois. Mas com Jairo, de imediato ele disse, eu vou com você, vamos. Glória a Deus. Vamos. Então ele age, e ele sabe como agir em cada situação. Glória a Deus, aleluia. E nada pega ao Senhor por acaso, porque é interessante que quando... Vamos continuar lendo aqui, falar nossas vidas. No verso 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali, ao texto foca mais em outra coisa, e estava também ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Glória! Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Glória a Deus! Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então veja, mais um sofrimento. O salmista disse, eu recorri a ele e ele me livrou de um sofrimento. Ele estava indo do caminho para livrar uma família, um pai, uma mãe, de quê? De um sofrimento. E agora, no meio do caminho, tem uma mulher. Aí eu pergunto a você, só era aquela mulher? Não havia várias pessoas ali? Com certeza, diz que havia uma multidão, com vários sofrimentos. Glória! Com várias coisas para... Mas diz que essa mulher agiu de uma maneira muito diferente. Ela disse, ela disse que ela pensou e disse, se eu apenas tocar nele, esse meu sofrimento vai cessar. Eu creio, Jesus. Se eu apenas tocar nele. Eu creio. E vemos que não é por acaso, querido. Nós vemos na palavra de Deus que não foi um caminho por acaso.
velório e ali também estava uma mulher. Havia com certeza várias mulheres ali. Mas o texto nos mostra, e o evangelista Marcos nos traz essa colocação, para entendermos que a atitude que ela teve foi uma atitude diferente de todos os outros. Ela disse, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. E o que aconteceu de fato, o milagre aconteceu. A situação foi mudada, o sofrimento de 12 anos se resolveu num instante. Ele pode fazer isso, querido? Pode. De uma hora para outra. Aleluia! Ele muda. Glória! Você lembra que eu estou falando aqui também de tempo? O Senhor, ele age dessa maneira. Não foi uma norma e não é um texto normativo, onde ele vai agir assim, onde a situação vai ser mudada assim, onde isso vai acontecer sempre desse jeito. Não! Mas isso é para nos mostrar que ele pode fazer de qualquer maneira. Glória a Deus, eu creio. De qualquer jeito. Aleluia! E vemos que essa mulher foi curada, mas o texto não quero focar nessa mulher. Quero focar em Jairo. Porque esse sofrimento ela foi liberta do sofrimento, mas ainda havia o sofrimento. Da filha de quem? De Jairo. Talita. Vemos que Jairo vai pedir ajuda a Jesus, porque sua filha está o quê? Está morrendo. Aleluia! Quem está morrendo está com falta de quê? De tempo. O tempo está acabando para aquela pessoa. Aleluia! E Jairo se alegra quando eu vejo dessa maneira. Jairo se alegra. Quem não se alegraria? Jesus, vem comigo, minha filha, tá? E põe as mãos sobre ela, porque com certeza... Aleluia, Jesus. Não sei se Jairo ouviu ou ouviu falar, como uma mulher ouviu falar, que Jesus estava fazendo aquilo. Ele disse, é esperança. Jesus, vem cá, coloca a mão em cima dela, ela vai ser curada. Jesus disse, eu vou. Com certeza a alegria daquele pai foi maravilhosa. Se alegrou, disse, agora o sofrimento vai acabar. Né? Mas no caminho, diz que Jesus agora, algo aconteceu, isso que nós lemos, aquela mulher entra na história. Jairo, que conhecia Jesus apenas de ouvir falar, quem sabe agora estava testemunhando algo maior. Testemunhando que aquele que ele chamou era aquele que ia mudar a situação da sua filha. Jairo, com certeza, querido, anima mais, confia, mas lembre-se que o tempo está acabando. Para sua filha que está doente. Porque agora a situação muda, porque Jesus para. Diz que o texto que Jesus parou. Parou e disse, olha, alguém me tocou. E eu fico imaginando também a angústia, a mente, o pensamento daquele pai que está ali vendo tudo aquilo, mas também está pensando em quem? Na sua casa, no seu sofrimento, na sua situação. E está dizendo, vamos, Jesus. Jesus, vamos, Jesus. Temos Jesus, né? Glória a Deus. A gente está desse jeito, Senhor, vai, Senhor. O mundo é logo, Senhor, vem comigo, Senhor, vem. E o Senhor está lá. Porque te abates, ó minha alma. Você falou isso hoje de manhã. Porque te abates. A nossa alma está assim, vamos, Senhor. Se no Senhor não vir logo, por que essa mulher parou aí agora? Senhor? Aleluia! Por que Jesus parou? Vamos, Jesus. Não tem isso não, mas eu fico conjecturando isso. Quem sabe eu agiria. Vamos, Senhor, a situação está lá. E de que Jesus ainda, enquanto Jesus, no verso 35, diz, enquanto Jesus ainda estava falando com quem? Com a mulher, com a multidão que estava ali. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e do dirigente da sinagoga e disseram, sua filha morreu. Eita, Jesus. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Como você agiria? Como você agiria diante dessa situação? De repente, aquele homem que estava cheio de fé, Glória! cheio de fé, confiante, porque Jesus disse, eu vou com você, está ali caminhando, dando passos de fé, passos de o sofrimento vai acabar. De repente ele vê o sofrimento de uma mulher acabando, mas ainda há o sofrimento dele.
que não foi terminado, sabe? A sua fé renova, mas no mesmo momento, quem sabe, ele também está angustiado com o tempo. E agora Jesus ainda falando, as pessoas foram ao encontro dele, deixaram ele chegar em casa, procuraram ele. Jesus ainda terminando de falar, ele chega e diz: Jairo, acabou. Acabou. Não precisa mais incomodar o mestre porque acabou. Como ficou o coração desse homem? Né? E às vezes o nosso coração, nossa vida também fica assim, abalada com notícias que não são mentiras, às vezes são notícias verdadeiras, são situações verdadeiras. Foi uma situação de fato, algo que aconteceu, eles foram lá, deram a notícia, mas só que esqueceram e não sabiam, nem Jairo sabia. Nós também não sabíamos, mas estamos sabendo pela palavra, que aquele que estava ali não era um mestre qualquer. Glória! Não era um homem qualquer. Aleluia! Não era qualquer pessoa que estava ali. Aquele que estava ali está aqui. Cantamos hoje, estás aqui. Amém. Cremos nisso, querido. Eu creio. Por que então? Para que estaremos aqui? É verdade. Que cremos que Ele está aqui também, operando milagre, mudando situações. Eu creio, Jesus. Cremos. E vemos que quando Jesus olha, deixa eu dizer, jamais Ele vai deixar aquele que confia nele perder a esperança. Aleluia! Jamais. Quando Jairo recebe aquela palavra, com certeza a alegria vai abaixo. A fé, a esperança, vai abaixo. A confiança dá-se lugar ao medo. Tanto é que Jesus vai e dá o remédio certeiro para o que estava acontecendo com Jairo ali. Aleluia! Na hora que ele ouve isso, no verso 36, Jesus diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Aleluia! Não tenha medo. Tão Aleluia. somente creia. O que Jesus pede a ele é algo sobrenatural. Ou não é? Para uma pessoa comum, normal, morreu e Jesus está dizendo: olha, não tenha medo. Tudo bem, não tenha medo. Então somente creia. Aleluia! Glória! E é isso que muitas vezes a palavra de Deus vem sobre nós. O medo é normal vir sobre as nossas vidas. A incerteza é normal vir. E Jairo recebe a palavra do Senhor, que injetou no coração dele, que sabe, nessa manhã ele está injetando também no nosso coração. Está injetando na sua vida que está em casa. Dizendo: olha, não temas essa situação. Creia somente Glória! que Ele pode mudar. Ele pode mudar o seu. Ele está vindo aqui de uma escala de mudança de vida, de sofrimentos que estavam acontecendo. O homem possesso, ele estava libertando o homem. A mulher com 12 anos estava sendo liberta do seu sofrimento. E agora vinha uma criança de 12 anos também, de idade. Uma família que estava sofrendo, uma situação aos olhos que não poderiam ser mudada. A desesperança que se deu naquele lugar, naquele ambiente. Tanto é que quando Jesus vai e chega na casa lá, depois você veja continuando, e diz: olha, a criança não está morta, está dormindo. Dizem que eles riem de Jesus, eles sorriem de Jesus, acham graça, porque sabe, isso é loucura. Como você está dizendo que a criança não está morta? E às vezes isso vem para dizer como você continua acreditando e confiando que isso vai mudar. Mas aquele que nós confiamos, Glória a Deus, tem nos chamado a aleluia. confiar. Eu creio, Jesus. Se ele disser essa palavra na tua vida, como ele disse para Jairo, dizendo: creia somente, é porque algo vai acontecer. Aleluia.
Estou dizendo, escutou o que eu falei? Se ele estiver dizendo para você, não eu falando. Porque às vezes a gente pode falar coisa, né? Mas se o Senhor está dizendo como foi para Jairo, ele disse, não tema essa situação. Aleluia! Não tema essa situação, Jairo. Porque eu quero apenas uma coisa de você. Ele estava dizendo para Jairo, que você continue crendo. Eu creio. Glória a Deus. Continue crendo. Aí Jesus vai, continuando aqui, ele diz, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Glória a Deus, aleluia! Interessante isso, querido. Era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Até os próprios discípulos estavam conhecendo quem era esse Jesus. Hoje nós temos a referência de quem ele é. E ele diz, olha, ela está dormindo. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que quer dizer, significa menina, eu lhe ordeno, Glória a levante-se. Deus, aleluia! Imediatamente, a menina de 12 anos levantou-se e começou a andar. Isso os deixou o quê? Atônitos. Glória! Isso deixou atônitos. Você lembra que ele falou no Salmo 40 o que Deus vai fazer? Ele disse, pessoas vão ver, vão ficar atônitos. Como é isso? Aleluia! O Senhor vem falando na palavra, dizendo, olha, já veja o que eu estou fazendo. Vocês não estão vendo? São essas palavras que Deus está trazendo para nós. Nós como líderes desse local, nós como membros desse local, e acima de tudo também na nossa vida, na nossa casa pessoal. Aleluia! Ele está dizendo isso, ele está falando essa palavra para a nossa vida. Ele veio e trouxe uma palavra de mudança para aquela situação. Talita, levante-se. Glória a Deus, Nós cantamos aleluia! Fala a Deus, basta apenas uma palavra tua Aleluia! para o sobrenatural Eu acontecer. creio, Jesus! Uma palavra tua, Senhor. O sobrenatural acontece. Mas quando? A questão é confiança. Quando vai vir esta palavra do Senhor? Muitas vezes a palavra já veio. E ele está falando igual como falou para o profeta. Profetiza sobre isso. Aleluia! A palavra já foi liberada. Profetiza. Como ele disse para Elias, vai chover. E ele foi lá orar. Quando ele viu, ele disse, a palavra já foi Glória liberada. a Deus, aleluia! A palavra já foi liberada. Eu creio. É isso que Deus coloca no coração. E quando estava lendo e aqui falando, a palavra já foi liberada. Basta crermos e confiarmos. Porque vai ter esses outros que vão, né? Que é isso? O Jesus fez o quê? Pegou esse pessoal e botou para onde? Para fora. Para fora. Isso pessoalmente temos que tirar de nós, querido. Da nossa mente, da nossa vida, às vezes até ao nosso redor. É verdade. Pessoas que vão indo contra aquilo que Deus está falando. Isso vai semeando em nós. Ah, não vai acontecer. Ah, isso e aquilo, né? E a gente vai semeando isso e vai olhando o momento. E às vezes até questão ministerial. Às vezes a gente vem um culto, a gente tem um culto cheio de gente, animado, feliz. Deus operando, falando, o louvor derramando. Glória a Deus, tal. Às vezes vai ter domingo ou culto que a gente vem, né? Nossa, será que Deus está conosco mesmo? Como é isso? A gente vive isso. Por isso que o Senhor disse, não sejais como a onda do mar, inconstante na sua fé. Vai e volta. Ele disse, não, creia. Creia.
Porque só vamos ver o milagre de Deus se nós cremos. Glória. Se Jairo chega ali e diz, não, Jesus, agora não precisa mesmo não. Não, tá bom, obrigado. Ele perderia É verdade. de ver e testemunhar um grande poder de Deus. Tudo estava programado Glória pelo a Senhor Jesus. que acontecesse daquela mulher. Aleluia. Tudo estava programado. Eu creio. É isso que devemos confiar no Senhor. E tudo já está programado. O milagre de Deus, a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, já está programado. Aleluia. O que Ele pede de nós, queridos, o que Ele pede na nossa vida pessoal e da igreja, é confiança. Não ter medo. Aleluia. Confiar nele. Confiar. Você lembra daquele filme Desafiando o Gigante? No final de tudo que mudado ali, a palavra que ficou foi aquela: há algo impossível para Deus? Há algo impossível para Deus? Aleluia. É isso que devemos entender. Não há impossíveis para Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós, por sermos dotados de impossibilidades, nós vamos colocando isso também diante de Deus. Não muda, não vai fazer? Muda. Faz. Não nós, mas o Senhor. E é essa palavra que Deus coloca nessa manhã para nossas vidas. Entender isso. Ele livrou pessoas, e nós vimos aqui, eu peguei apenas 3 acontecimentos de libertação, de sofrimento. Mas tem muitos. Só basta olhar aqui. Só basta examinar a palavra. Só basta examinar o que Deus fez. Só basta examinar o que Ele operou. Às vezes Ele também não fez. Mesmo fazendo, às vezes, como diz assim, Ele não fez nada. Ele fez, mas às vezes a vontade dele não foi libertar, não foi curar, não foi ressuscitar, não foi libertar da cova do leão. Ele permitiu, vai lá em Hebreus 11, da galeria. Tem momentos ali que agora diz, mas ele permitiu que uns não foi poupado, uns foi mortos, uns foi transpassado pela espada, outros foi devorado. Mas tudo isso diz que o Senhor foi o quê? Glorificado. Ele não é só glorificado quando Ele age, libertando, curando. Tudo, em tudo Ele é glorificado. Agora nós devemos entender isso. Porque quando Ele chegou para Lázaro, Ele disse o quê? Não estava na hora ainda. Ele pediu a Maria que só fizesse o quê? Cresce. E é isso que Deus tem falado para nossas vidas. Quando Ele falou para o povo que estava lá no cativo, que eles podiam crer, que Ele iria tirar daquela situação, iria levá-los de volta. Havia um tempo para que Ele estivesse trabalhando na vida deles. E esse tempo também que Deus está trabalhando em nós. Havia o tempo de Jairo entender aquilo ali, ele entendeu. Havia o tempo da mulher, havia tudo isso. E é isso que Deus está nos falando nessa manhã. E eu quero finalizar aqui, levando mais uma vez aquilo que o salmista 40 falou, no Salmo 40. Feliz é aquele que tem a sua confiança e a sua esperança em quem? No Senhor. Não coloca a sua esperança, a sua confiança no irmão, na irmã, no pastor, no bispo. Não coloque. Coloque a sua confiança em Deus. Aleluia. Em Deus. Que é Ele que vai agir e continuar operando nas nossas vidas. Não tenha medo. É essa a questão que ele está falando também nessa manhã. Então somente creia. Aquilo que está te trazendo medo, lance sobre Ele. Ele está falando isso nessa manhã para nós. Confiança. Olhar além do que nossos olhos carnais conseguem enxergar. É difícil? É. Mas peça a Ele. Peça a Ele. Quando o profeta Eliseu foi cercado por um grande exército, diz que Eliseu estava lá, tranquilo. Tranquilo. E o exército cercado. Por que está tranquilo? Diante de uma situação tão difícil, onde o jovem, o servo dele sai e fica apavorado, porque se viu cercado por um grande exército, estava ali para pegar Eliseu. Como é que está tranquilo diante de uma situação dessa? Como é que tem paz diante de uma situação tão difícil? Porque às vezes as pessoas também não
como é que esses cristãos ainda estão de pé? Como é que estão bem? Como eu não entendo isso? Não vai entender nunca. Aleluia. Se não tiver o Senhor na sua vida. Aleluia. Aleluia. Essa é a diferença que faz o que Moisés disse. Essa é a diferença entre nós e este povo. A diferença é a tua presença, Senhor. Que nos conforta, nos traz paz, mesmo quando está tudo tumultuado. É a tua presença. Aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue o que eu estou vendo. E quando os olhos foram abertos, havia um grande exército de Deus guardando a vida de Eliseu e dele. Porque Deus não permite, né? Dessa maneira, a não ser que Ele permita. Então, que Deus abra nossos olhos nessa manhã. Amém. Aqui, quem sabe você indo para a sua casa, Deus abre, você enxergue coisas que você jamais enxergou. Aleluia. Você começa a enxergar a situação diferente. Opa, espera aí. Amém. Abre os céus, Pai. É isso que Deus tem que fazer conosco, para confiarmos, para crermos que Ele está com nossas vidas, cuidando de nós, cuidando da nossa casa. E Ele tem falado essas palavras para nós, diante de tantas incertezas que se está vivendo, dizendo: confia, Amém. não tenha medo, Amém. que a criança só está dormindo. Ô, glória! Mas a palavra vem, Eu creio. a palavra vem, e tudo vai ser mudado. É isso que Deus fala para nós nessa manhã. Isso foi o que Deus falou muito forte ontem, meditando nesta palavra, para nossas vidas, para esta igreja, né? Como esse pastor não deu importância para aquele homem, mas o Senhor se importa conosco. Amém, Jesus. O Senhor se importa com a nossa causa, com a Amém. nossa vida. Viu, Paulo? Você ia falar alguma coisa? Não, ontem eu cheguei em casa, cochilei, de repente eu acordei e fui comer já quase 11 horas. Deus fez a meditação assim: Senhor, vai meditar no livro de Marcos, e eu li o livro de Marcos, estava no livro de Marcos. Deus convidou, e assim, quando eu acordei já quase 11 horas, eu digo: vou levar tomar café, eu tomei café e fui ler Amém. Marcos. Então essa é a palavra, querido, para a nossa vida, para você que está em casa também, não pode estar conosco. Mas você que pode, não deixe de vir, viu? Estar junto, cultuando ao Senhor. Verdade. E buscando a presença do nosso Deus. Amém? Mas vamos orar, agradecer essa palavra que Deus colocou, que possamos sair daqui cheios de fé, de confiança no Senhor, né? Crendo que Ele é aquele que muda toda e qualquer situação, né? Como foi cantado aqui, eu já desisti de viver, né? Canta de novo essa canção, cara. Você pode tocar ela? E a gente vai orar, agradecer ao nosso Deus e nos despedir nessa manhã tão maravilhosa, né? São 10h45, há tempo tempinho. E vamos agradecer ao nosso Deus por essa manhã. Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Agradecer pela vida da irmã Mônica, da irmã Ana Paula, o Senhor do Bispo, o Senhor a minha vida, do Diácono Ricardo, a irmã Bárbara, Senhor, nós trouxeste aqui nesta manhã, para estarmos aqui cultuando o teu nome nesse lugar. Pai, vai e visita também aqueles que estão em casa, que eles recebam também, Senhor, a palavra de fé, a palavra de confiança, de esperança, que ele lance fora todo medo, Senhor, toda incerteza, Senhor, como Jairo recebeu essa tua palavra, dizendo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Que essa palavra nessa manhã venha sobre nossa vida, porque tu és um Deus que muda, Senhor. Como disseste ao povo de Israel, dizendo: olha, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo, eu vou preparar um caminho diferente para vocês. Mesmo no deserto, vocês verão esse caminho. E nós cremos, Senhor, que tu és aquele que muda, tu és aquele que transforma. E como igreja nós estamos aqui acreditando e confiando em ti. Ajuda-nos, Senhor, nos mantém de pé, como aquele pai que disse: Senhor, quando seu filho estava ali, também, Senhor, endemoniado, ele chega até ti e pede ajuda, Senhor. E tu disseste, quando ele disse: Senhor, se tu podes me ajudar, e tu disseste para ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? E disse aquele pai: disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque às vezes situações, Senhor, momentos vêm e abala a fé, Senhor, mas que nessa manhã tu possa estar renovando a fé dos teus filhos, Senhor. Tu possa estar renovando a fé da tua igreja. Assim nós queremos te louvar
e te agradecer. Nos ensina a viver a tua palavra, nos renunciar de nós mesmos e receber o teu sobrenatural. Assim te pedimos, em nome de Jesus.